Se você tem acompanhado os desenvolvimentos tecnológicos modernos, provavelmente já sabe que o ChatGPT é a última sensação no mundo da IA, da inteligência artificial. Este sistema de ChatGPT, baseado em IA, aproveita o processamento de linguagem natural para criar conversas realistas e envolventes em todos os lugares online. Aqui é o professor José Luiz, grande prazer trazer mais um vídeo para você, e este eu considero um dos mais especiais das minhas produções. Eu vou falar da nova revolução da inteligência artificial, a OpenAI, que é uma empresa de desenvolvimento, tecnologias e pesquisas que desenvolveu a inteligência artificial que está revolucionando o setor de conversas, que também são chamados de chatbots, que são os robôs de bate-papo. As pessoas parecem não conseguir parar de falar sobre isso, e por uma boa razão. Logo mais vamos analisar o ChatGPT, mas antes de aprofundarmos, vamos nos familiarizarmos novamente com o que se entende por inteligência artificial, comumente chamada de IA, e até para facilitar a nossa produção, a partir de agora eu vou chamar de IA, e você já sabe que eu estou me referindo à inteligência artificial. A inteligência artificial é um campo em rápida evolução, que tem o potencial de transformar uma ampla gama de negócios e mudar a maneira como vivemos e trabalhamos. Em sua essência, a inteligência artificial é uma ciência que procura executar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana, tais como compreender a linguagem, reconhecer padrões e tomar decisões. Há dois tipos principais de IA: a IA estreita, ou conhecida também como fraca, e a inteligência artificial geral, ou também chamada de forte. E a estreita é projetada para realizar uma tarefa específica, como dirigir um carro ou jogar um jogo. Ela é capaz de aprender e melhorar essa tarefa ao longo do tempo, mas não é capaz de realizar qualquer outra tarefa além da que foi projetada. Ao contrário disso, a inteligência artificial geral é projetada para ser capaz de realizar qualquer tarefa intelectual que um humano possa fazer. Enquanto o IA estreita tem feito progresso significativo nos últimos anos, IA geral continua sendo um objetivo distante e objeto de muito debate e especulações. Uma das principais tecnologias subjacentes à inteligência artificial é a aprendizagem de máquina, também conhecida como machine learning, que é o processo de treinamento de uma máquina para reconhecer padrões e dados e, baseado nisso, tomar decisões com base nesses dados. Há várias abordagens diferentes para a aprendizagem de máquina, incluindo aprendizagem supervisionada, aprendizagem não supervisionada e aprendizagem de reforço. No aprendizado supervisionado, a máquina é fornecida com um conjunto de dados de treinamento rotulados, que inclui os dados de entrada, saída e uma correta relação correspondente. A máquina usa esses dados para aprender uma função que mapeia a entrada em relação à saída e pode então ser usada para fazer previsões sobre novos dados não previstos. Numa aprendizagem não supervisionada, a máquina é fornecida com um conjunto de dados, mas sem etiquetas, também conhecida como labels, e deve encontrar padrões e relacionamentos dentro dos dados por si só. A aprendizagem de reforço é um tipo de aprendizagem de máquina na qual a máquina recebe recompensas ou punições, no bom sentido, tá? Com base em suas ações, e aprende a otimizar seu comportamento a fim de maximizar as recompensas. Um dos principais desafios da IA é desenvolver algoritmos que possam aprender e melhorar com o tempo, em vez de simplesmente executar as tarefas para as quais foram programadas. Este processo, conhecido como aprendizagem de máquina, já falado anteriormente, envolve a alimentação de grandes quantidades de dados em uma máquina e o uso de algoritmos para identificar padrões e relacionamentos dentro destes dados. À medida que a máquina aprende, ela se torna melhor na execução de tarefas para a qual foi projetada e pode até se adaptar a novas situações e ambientes. Outro aspecto importante da IA é o processamento e a ajuda da linguagem natural, que é a capacidade de uma máquina compreender e interpretar a linguagem humana. Essa é uma tarefa particularmente difícil para as máquinas, pois a linguagem humana é complexa e muitas vezes ambígua. Entretanto, os avanços no processamento de linguagem natural, que tem a sigla de PNL, tornaram possível as máquinas compreenderem e responderem à linguagem falada e escrita, permitindo-lhes realizar tarefas como traduções de idiomas e atendimentos aos clientes. E é aqui que o ChatGPT, ou ChatGPT, vem à tona e se sobressai. Agora vamos entrar no que é exatamente o ChatGPT. Veja só, a OpenAI é uma empresa de inteligência artificial e pesquisa sediada em São Francisco, nos Estados Unidos, e lançou o ChatGPT agora recentemente, em 30 de novembro de 2022. Então, como você pode ver, não tem nem um mês. O ChatGPT é um modelo de linguagem de inteligência artificial treinado para ajudarem os usuários e gerarem textos semelhantes aos humanos, com base nas informações fornecidas a eles. Eu falo eles porque são várias inteligências artificiais trabalhando em redes neurais. Ele foi projetado para ser capaz de compreender e responder a uma grande variedade
variedade de entradas e pode fornecer informações sobre uma ampla gama de tópicos. A inteligência artificial é otimizada para o diálogo de conversação usando algo chamado de aprendizado de reforço com feedback humano. O ChatGPT é um revolucionário assistente de IA que replica conversas reais de forma impressionante. Essa inteligência artificial se lembra de tópicos discutidos, esclarece ideias uma vez solicitado e até mesmo pede desculpas se as respostas incorretas forem dadas. Essa tecnologia avançada foi projetada especificamente para tornar a interação com o bot ou robô de bate-papo mais parecida em ter conversas autênticas com os humanos e na maioria das vezes com sucesso nesta área. O ChatGPT está se mostrando tão popular e adquiriu mais de 1 milhão de usuários em seus primeiros 5 dias. Isso é algo surpreendentemente rápido. Para você ter uma ideia, é muito mais rápido do que quando a Netflix, o Instagram ou até mesmo o Twitter foram lançados. Então é um número impressionante. Então vamos lá. Como o ChatGPT difere do GPT-3? GPT-3 é a abreviação de Transformador Generativo Pré-treinado 3 e também é um modelo de linguagem de inteligência artificial, mas é significativamente maior e mais poderoso do que o ChatGPT. O GPT-3 foi treinado em um conjunto de dados muito maior e é capaz de gerar texto humano a um nível muito mais alto de qualidade. Ele também é capaz de realizar uma gama mais ampla de tarefas linguísticas, como por exemplo, tradução e sumarização. No entanto, como o ChatGPT, o GPT-3 não é capaz de navegar na internet, por exemplo, ou acessar qualquer nova informação além do que foi treinado, por isso está limitado ao conhecimento e foi aperfeiçoado durante seu processo de treinamento. Então, como é o treinamento do ChatGPT? O ChatGPT foi treinado usando uma técnica de aprendizagem de máquina chamada de aprendizagem sem supervisão, na qual um computador é alimentado com uma grande quantidade de dados de texto e aprende a prever a próxima palavra em uma sequência baseada nas palavras que a precedem. Especificamente, o ChatGPT foi treinado em um conjunto de dados, milhões de páginas da web, milhões de livros e outros textos disponíveis na internet de uma forma ampla e abrangente. Este conjunto absurdo de dados contém bilhões de palavras e o processo de treinamento envolvido usa uma rede neural para analisarem estes dados e aprenderem a gerar textos semelhantes a nós, humanos. No processo de treinamento, a rede neural foi otimizada para minimizar o erro de previsão da próxima palavra em uma sequência baseada nas palavras que vieram antes dela. A rede também foi projetada para capturar dependências de longo prazo nos dados, o que significa que ela foi capaz de aprender o contexto e o significado das palavras, com base nas palavras que vieram antes e depois delas no texto, o que presume que você não pode pesquisar uma palavra isolada. Ela entende uma frase dentro de um contexto. Isso permite que a IA gere respostas coerentes e contextualmente adequadas às consultas e prompts dos usuários. Então vamos lá. O que o ChatGPT é capaz de fazer? Pelo que já foi abordado acima, dá até para presumir. Mas, falando de forma mais clara, como assistente de IA, ele é capaz de entender e gerar textos semelhantes aos humanos, o que significa que ele pode realizar uma ampla gama de tarefas baseadas em linguagens. Alguns exemplos de coisas que esta fantástica inteligência artificial pode fazer. Por exemplo, responder perguntas que ele pode compreender e dentro de uma grande gama de assuntos e tópicos, incluindo conhecimentos gerais, matemática, ciências e muito mais. Pode fornecer informações sobre uma variedade absurda de tópicos, incluindo definições, explicações e descrições. Pode até resumir textos. Isso mesmo, o ChatGPT pode ler e compreender textos longos e resumir seus pontos principais ou até tirar conclusões principais. Veja que grande ajuda. Ele também pode gerar descrições. O que é isso? Descrições de imagens, vídeos ou outros conteúdos visuais com bases no que a inteligência artificial vê e interpreta. Pode traduzir idiomas, textos de um idioma para o outro, utilizando a tecnologia de tradução automática. Uma das grandes funções é a geração de textos. A inteligência artificial pode gerar textos originais com base em avisos ou temas fornecidos pelos usuários. Eu espero que você entenda, ele não adivinha. Você tem que fornecer dados mínimos. Pode até ser usado para escrever códigos de computadores, você não viu errado, e criar um website em instantes. Os usos do ChatGPT são praticamente infinitos. Um aspecto interessante desta fantástica inteligência artificial é seu potencial para melhorar e aumentar as habilidades humanas. Por exemplo, esta inteligência artificial pode ser usada para analisar grandes quantidades de dados e fornecer insights, ou dicas, ou recomendações que podem ajudar as pessoas a tomarem melhores decisões. A inteligência artificial também pode ser usada para automatizar tarefas de rotina, liberando tempo para que as pessoas se concentrem em trabalhos mais complexos e que exijam mais criatividade. O GPT tem o potencial de revolucionar uma ampla gama de negócios e áreas, incluindo saúde, educação, transporte e muito mais. Veja um exemplo.
Os sistemas de diagnósticos médicos alimentados pela essa inteligência artificial podem ajudar até os médicos a identificarem doenças de forma mais precisa e eficiente, enquanto as plataformas educacionais alimentadas pela essa gigante rede neural podem fornecer experiências de aprendizados personalizados para os estudantes. Em geral, o campo da inteligência artificial está em constante evolução e tem o potencial de ter um impacto significativo em muitos aspectos de nossas vidas. É até compreensível que as pessoas se preocupem com o impacto potencial da inteligência artificial na sociedade no futuro. Entretanto, é importante reconhecermos que a inteligência artificial é uma ferramenta e, como qualquer ferramenta, ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Se a inteligência artificial deve ou não ser temida, depende de como ela é desenvolvida, implantada e usada. É importante para aqueles que desenvolvem e usam a inteligência artificial considerarem as consequências potenciais de suas ações e garantirem que a IA seja usada de forma ética e responsável. Isso inclui assegurar que os sistemas de inteligência artificial sejam transparentes e responsáveis e que eles sejam projetados e usados de forma a promoverem a justiça, a igualdade e o respeito aos direitos humanos. Ao mesmo tempo, é importante reconhecer os benefícios potenciais da inteligência artificial GPT, que inclui aumentar a eficiência, melhorar a tomada de decisões e ajudar a resolver problemas complexos. Ao abordarmos esta incrível inteligência artificial com cautela e cuidado, é possível aproveitarmos ao máximo seu poder para o bem da humanidade. Se você gostaria de explorar as capacidades dessa IA, você pode abrir qualquer navegador da web e navegar para o site da OpenAI.com, descrita nos comentários abaixo, para começar a usá-la. Torne essa sua experiência algo fascinante e simples. Com isso, eu concluo mais um vídeo, desta vez falando sobre uma nova era da inteligência artificial, o ChatGPT da OpenAI. Bem, pessoal, como sempre informo nos meus vídeos, este assunto não se encerra aqui e nem tem a intenção de ser completo, por conta do tempo e extensão que seria, caso fosse mais detalhado. Seria muito longo e exaustivo o vídeo. Tudo que te falei e mostrei tem o objetivo de te preparar melhor e com isso eu chego ao final de mais um vídeo, sem querer deixar de dizer que este assunto não acabou. Se tiver interesse em se aprofundar neste e em muitos outros assuntos relacionados com tecnologias exponenciais, acessem nosso site no link abaixo, na descrição do vídeo. Façam parte da nossa comunidade de pensadores das áreas de tecnologias exponenciais. Espero que vocês tenham achado este vídeo informativo e útil. Obrigado por terem assistido até o final. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal e clique nos quadros sugeridos acima no final do vídeo. Acesse nosso site abaixo e fique informado de todos os nossos cursos. Forte abraço, professor José Luiz.